vamos lá. Cresci, empreendi e parei de sonhar. O que será que acontece nessa nossa trajetória da vida? Nós vamos ficando adultos e os sonhos parecem que vão diminuindo. Será que faz sentido? E para esse retorno do podcast da Believe, nós vamos trazer essa temática sobre sonhos, porque afinal, quem conhece a Believe um pouquinho de perto, quem me conhece um pouquinho de perto, sabe quanto eu valorizo o quê? Ser de dentro para fora, né? E o sonho é aquilo que nos move. E é claro que para esse primeiro episódio, inclusive esse tema surgiu de uma conversa nossa, assim, onde uma estava chorando de um lado, a outra chorando do outro. Amiga, isso dá um tema lindo de podcast, né? Porque quantos adultos estão por aí e de fato deixaram de sonhar? Nada mais justo do que ela, minha amiga, empreendedora, empreteca fresquinha, acabou de formar no Empretec, Andresa Viana, que vai participar desse bate-papo aqui com a gente. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que nós somos parceiras de vida, de negócios, de profissional, não tem separação. E esse retorno, de fato, veio de um diálogo nosso, né, amiga? Ali, de vez em quando, a gente faz um café com terapia logo pela manhã. E surgiu esse assunto. Falei, amiga, preciso voltar com o podcast da Believe e trazer esse tema que pode ajudar a muitas outras pessoas. E aí, hoje nós estamos chiques, viu, gente? O roteirinho tá aqui. Para começar, eu acho que nada mais justo, mais válido do que a gente começar falando, né? Quem nós éramos antes do CNPJ. E aí eu vou convidar minha amiga, hoje posso dizer que já curada, né? Sim, Para falar sobre a história dela, sobre a origem dela. E vou começar com uma pergunta, mas você sinta-se livre. Você consegue lembrar dos seus sonhos de criança? Carol, primeiramente, gente, é um prazer imenso estar aqui nesse podcast, né? Carol, gente, para quem não sabe, eu sou madrinha de casamento dela, nós somos amigas, confidentes, né? Eu tenho uma gratidão imensa em ter a amizade dela e principalmente ela foi uma pessoa que marcou muito meu profissional, minha trajetória empreendedora. Então, estar aqui hoje nesse podcast é muito especial para mim. E voltando à conversa da Carol, você perguntou se eu tenho sonhos da infância, né? Se eu me lembro desses sonhos da infância. Eu me lembro sim, tá? A gente estava até compartilhando isso na hora de vir no Uber, que eu sonhava em ser psicóloga e uma mulher independente e muito bem financeiramente, né? Eu sonhava em ser bem-sucedida na minha profissão. Naquela época eu não sabia muito bem como eu ia fazer isso, né? Porque eu tenho uma origem muito simples, nunca tinha tido ninguém que fez faculdade na família, mas eu já nasci com essa coisa em mim de querer fazer algo diferente, né? Acredito até pela história da minha família, eu queria ser psicóloga e uma mulher bem-sucedida. Isso eu sabia, Carol. Esse é um dos sonhos de infância que eu tinha, era esse. E entre outros, né? Ajudar a família, enfim, crescer como pessoa, evoluir, viajar, esses eram alguns sonhos que eu tinha. Mas esse que me vem na cabeça é o mais forte. Ser bem-sucedido na minha profissão, que naquela época era ser psicóloga. E qual momento você sentiu o chamado assim, para o empreendedorismo na sua vida? Pois é, vamos lá. Eu trabalhava de CLT, já tinha 8 anos e 7 meses. Como é que era que fala? Eu sempre lembro essa data, mas hoje eu não estou me recordando ao certo. Mas eu já tinha uma trajetória muito grande no CLT e eu sempre ficava muito assim, deve haver alguma coisa a mais. Porque eu quero ser bem-sucedida, eu quero realizar sonhos, ter um dinheiro sobrando no banco, e ter algo diferente desse regime aqui. Poxa, chegar aqui 8 horas, sair 5, não ter tempo para realizar mais, não ter autonomia muitas vezes. E aí, ali naquele momento que eu estava CLT, eu comecei a pensar, eu quero fazer alguma coisa em paralelo para ter uma renda extra e para ver o que é esse tal de empreendedorismo, né? Acho que eu tinha ouvido falar em algum campo. E aí fui ali, na época eu trabalhava na cidade administrativa, fui numa palestra, vi um homem falando sobre empreendedorismo, que você tinha que ter
proatividade, que você fazia acontecia, que isso e aquilo, gente, esse negócio para fazer, eu quero empreender. E aí fui buscar alternativas para empreender, comecei no marketing de rede, empreendendo em paralelo com o meu trabalho naquela época CLT. E ali eu comecei a entender que eu era uma pessoa que ainda não era empreendedora, que eu precisaria me tornar uma empreendedora, de fato. Embora eu sempre fui muito proativa, né? Assim, mesmo CLT, eu não fazia só o que me pediam, né? Eu sempre fazia, não, vamos fazer mais. Não era aquela pessoa que falava assim, tem que ficar depois do trabalho. Ai, nossa, eu vou ter que ficar depois do trabalho. Não, se eu gostava do que eu estava fazendo, eu ficava. Então, acho que é uma característica também empreendedora, mas ali, quando eu comecei de fato a mergulhar no empreendedorismo, eu falei, poxa, vou ter que me transformar aqui. Vou ter que trazer de dentro uma nova Andressa, desenvolver habilidades. E aí foi ali, em meados de 2019, que veio aí esse chamado para o empreendedorismo. Legal. E a gente se conhece um pouquinho, nós sabemos que a nossa origem, né? Recentemente a gente tem falado muito disso na internet, até no perfil da Believe mesmo. Nosso tema de 6 anos foi sobre valorizar a origem. E eu cresci também numa comunidade e muito dessa caminhada empreendedora eu considero que foi algo que me levou a pensar fora da caixa, né? Para conseguir romper aqueles padrões. Os padrões da droga, os padrões de viver uma vida para o tráfico e não para o tráfico. E aí, isso sempre mexeu muito comigo, de onde eu vim, né? E recentemente eu vendo uma foto minha, a gente teve a oportunidade de compartilhar isso na última palestra no Sebrae. Falei, amiga, é a primeira vez que eu vou falar sobre a minha origem. Eu vi aquela foto assim com os tijolos laranja de fundo, que a casa não era nem rebocada, e aquilo falou profundamente comigo, e foi muito próximo da nossa conversa sobre sonhos, né? E isso me marcou de tal forma que eu olhei, eu lembro que eu olhei para a Andressa e falei, Andressa do céu, essa foi a nossa essência, a nossa origem. E olhar para a nossa vida hoje, a gente já teve uma caminhada até aqui. A gente já conseguiu romper muitos padrões. E eu gostaria de te ouvir um pouquinho como foi essa sua... Você nasceu também numa comunidade, né? Sim. Como que foi esse período de aceitação da sua origem, da sua essência, de quem você é? Carol, eu sempre me emociono muito, né, quando a gente toca nesse assunto sobre as nossas conversas, porque, gente, eu era uma pessoa muito superficial, a Carol me conhece, e hoje em dia eu tenho me permitido aprofundar mais, ser mais profunda nos assuntos, na vida, e me permitir isso. E quando a gente fala da minha história, da minha origem, né, que a Carol perguntou aqui agora, até repete a pergunta, Carol, para poder formular melhor essa resposta. Como que foi esse processo de você aceitar sua origem, a sua essência? Então, foi um processo desafiador, né? Porque, antes de mais nada, eu não me dava bem, assim, muito com a minha história. Eu não estava, assim, muito à vontade naquela pele, sabe? Então, eu sempre me questionava, nossa, por que eu nasci tão simples? Por que eu nasci e eu não tive uma família que eles falam hoje estruturada, né? Com mamãe, papai, filhinhos. Por que foi assim? Por quê? Porque então vinha muitos questionamentos e ao invés de eu abraçar aquilo como uma vantagem, que aí eu fui aprender um pouco depois sobre isso num livro do Napoleão Hill, depois eu posso falar um pouco sobre isso com vocês, mas eu não via aquilo como uma vantagem, eu via como uma desvantagem e eu ficava assim, poxa, devia ter sido diferente, por quê? Por quê? Por quê? E não tinha uma aceitação legal, então eu queria de qualquer forma sair daquela realidade, mas a forma que eu queria sair daquela realidade era uma forma ruim, sem aceitar e sem olhar para aquela história e falar, nossa, olha que bonito isso. E aí foi processos de terapia, conversas, estar em ambientes, em palestras, me permitindo ser tocada, entendendo que tudo bem ter nascido ali, e que estava tudo bem também eu não querer continuar ali. E assim, foi um processo desafiador porque eu precisei olhar de fato quem eu era, para de fato entender que eu poderia ir para um lugar diferente
agregando, assimilando, aceitando, integrando essa história de uma forma bonita e que isso viria a inspirar outras pessoas. E porque naquele momento eu só queria fugir, não, eu não quero saber dessa origem, nossa, eu tinha muita vergonha, quem me conhece sabe disso, eu tinha muita vergonha dessa origem. Mas hoje eu tenho percebido que é tão bonito quando a gente, de fato, entende quem a gente é, de onde a gente saiu, e a gente conta isso com um orgulho no sentido assim, se eu conseguir, né, fazer essa transformação na minha vida, mesmo que mínima, sabe, se entregando para o processo, as pessoas também conseguem. Então, hoje em dia eu vejo que essa aceitação veio num momento muito oportuno, né? Acho que a maturidade, a gente vai falar um pouco disso, a maturidade também me fez aceitar muito melhor e entendendo que olha que bonito essa trajetória, sabe? Que ela pode inspirar muitas pessoas e que ela fez com que eu pudesse chegar até aqui. Se não fosse essa história, se não fosse a casa de lona que eu morei quando eu nasci, se não fosse a minha mãe simples do interior, se não fosse a garra que ela teve, se não fosse toda aquela história ali, eu não teria me tornado uma pessoa resiliente, uma pessoa sonhadora, né? Porque eu me tornei essa pessoa sonhadora porque eu queria mudar aquela realidade. Então eu entendi que integrando é muito melhor e que a gente vai muito mais longe quando a gente se aceita e quando a gente entende essa história mesmo como algo forte em nós, não como uma fraqueza ou com vergonha. E o que mais te doeu nesse processo? Nossa, o que mais me doeu nesse processo, eu acredito que foi a falta de compreensão, assim, porque por ter essa vergonha, por não aceitar, eu não compreendia o processo em si. Então, eu já queria sair de um ponto A para um ponto B e não entendia que tinha um processo. Então, assim, isso para mim era muito difícil aceitar. Tipo, como assim que eu não vou sair daqui para onde eu quero de um passo de mágica? Queria fazer igual o Mário, né? Pulando. Exatamente. Sem passar por desafios internos, sem mergulhar profundamente em coisas que eu precisava resolver. Então, para mim, foi desafiador o processo. Falei, tem como fugir? E aí eu fugi um tempo, mas aí vinha de novo o processo, fazendo com que eu tivesse que encarar ali, em alguns estudos a gente fala de sombras, né? Encarar as sombras para te fazer entender, Andressa, você tá aqui, para você chegar aqui, existe um processo, então aceita. Aquele aceita que dói menos. Então aceita que você estava aqui, que agora você sonha e quer ir para outro lugar melhor, você quer evoluir, que tem um processo. E tá tudo bem esse processo. Não quer dizer que sempre vai estar bem, né, gente? Porque o processo, ele vai tirar a gente da zona de conforto. Mas quando a gente aceita, é muito mais... como que eu posso dizer? Muito mais fácil a gente viver, né? Porque antes, como eu vivia tentando fugir. Eu quero fugir desse processo! E agora eu entendo que ele foi muito importante e tem sido importante na minha trajetória. Que legal, né, amiga? E você falando aí, passou uma coisa pela minha cabeça, que foi o período da sua transição, né, do CLT para o empreendedorismo, que de fato foi desafiador. E a Andressa, muitas vezes assim, na nossa caminhada, falava, mulher, você tem que mostrar esse seu lado leve na internet, esse seu lado cômico, eu acho que vai ser mais leve, né? Mas era toda essa parte, assim, de aceitação. E eu falava, amiga, quando você colocar esse seu lado mais leve, mais cômico, eu acho que você vai vender seu produto e serviço sorrindo, né? Porque vai estar dentro de você. E uma coisa que... Até no início que a Andressa começou a gravar os vídeos, né? A gente ficava amigo, né? Amigo de vez em quando não presta, mas só de vez em quando. Ficava lá, blogueirinha, lá, não sei o quê. Porque não era como hoje, que todo mundo dava a cara a tapa. Era um mato ainda que estava ali desbravando, né? Vamos colocar assim. E mesmo assim ela persistiu. E foi dentro ali do posicionamento digital dela. E ao lembrar da Andressa em diversas fases da vida, porque ela teve uma fase muito tímida, viu, gente? Não era faladeira desse tanto aqui, não. Só chorava, né, comunicadora. Amiga? Eu tinha uma fase muito sensível, mas hoje eu estou nessa fase sensível, mas é uma fase muito mais consciente. Antes eu só chorava. Hoje eu não comunicava. Hoje eu consigo chorar, comunicar, rir e demonstrar, né? E
Eu lembro de uma frase assim muito clássica, que às vezes, na verdade, eu acho que são duas, né? Que as pessoas te viam e falavam: Nossa, mas que energia que aquela menina tem. Eu tive uma fase desafiadora na minha vida que a Andresa foi assim. Megamente meu braço direito mesmo, sabe? E ela ficou muito tempo ali na casa da minha mãe comigo, me dando aquele suporte. E eu lembro, gente, ela acordava de manhã. Sabe quando você tá passando o café ali, o download ainda tá ligando? E ela já acordava: Bom dia, com energia! Vamos lá, o que que vai fazer hoje? Eu olhava pra ela e falava assim: Meu Deus do céu, de onde que tá vindo essa energia que eu tô aqui? O download ainda tá no 5. E a outra frase, além do bom dia com energia, era muito a questão assim dela ser sonhadora. Né? Quem batia o olho na Andresa via os olhinhos dela brilhando, sempre falando do futuro e não daquele momento, né? E não do presente, né? E como foi para você, assim, crescer ouvindo isso, que você sempre vivia no campo do sonho? Não, inicialmente eu achava que era muito bacana, né? Nossa, você sonha muito, que legal, nossa, seus sonhos e tal. Aquilo ali já era uma recompensa, hoje em dia, eu olhando assim, já era uma recompensa. Só que eu percebo que inspirava muitas pessoas, mas ao passo que eu mesma não, eu estava uma sonhadora que não executava, então só vivia um pouco assim na esfera do sonho, né? Então a execução estava baixa, e aí quando você vive essa execução baixa, vem a frustração. É onde vem a frustração, porque, poxa, eu me falo um tanto de sonhos para mim que quero ser, quero realizar, quero fazer, mas aí a minha execução era muito baixa, então tinha esse desafio. Que, poxa, ela é a sonhadora, era conhecida por isso, mas ao passo que hoje em dia, olhando daqui, eu acho que as pessoas falavam assim: olha lá, a sonhadora que não realiza nada, né? Então, olhando daqui, eu percebo que tinha esse gap. Profundo, né? É muito profundo, porque é muito fácil você só sonhar e você falar seus sonhos para todo mundo. Ai, gente, olha que legal que eu tenho esse sonho. Mas e aí, querida? Quando é que você vai colocar no papel, mensurar esse sonho e começar a realizar os seus sonhos? Então, teve esse desafio também, assim, de chegar nesse momento e perceber que é onde a gente conversou, que aí veio o 8 ou 80, né? Que aí eu era essa sonhadora que queria, que fazia. E realmente, hoje, mensurando, eu realizei muitos sonhos que eu tinha naquela época. Um deles era ser uma palestrante, e hoje eu tenho muito orgulho, né? Palestrei em vários lugares muito importantes que eu nunca imaginaria pisar, mas naquela época era só sonho, né? Era só assim: será que um dia vai acontecer? Eu não tinha nem ideia como que isso ia acontecer. E eu olhando daqui, eu percebo isso, que tinha o sonho, mas faltava execução, e aí quando eu percebi isso, eu fui pro 80, eu falei: agora também não vou sonhar, vou ficar com os meus pezinhos, os dois pezinhos aqui grudados no chão, porque a realidade é que importa, porque tem que fazer o do momento, e meio que dei uma bugada, assim, pra sonhar. E falei: não, acho que é melhor eu sonhar menos e sonhar baixo, porque eu consigo realizar mais fácil. E aí a gente vai falar um pouquinho disso aqui, como que a gente equilibra isso, para que não fique, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Exatamente. Vai para um outro extremo. E você entrou aqui no nosso outro tópico, né? Que é a questão de quando que nós começamos a trocar o sonhar pelo fazer, né? Ah, isso é E importante. que vai exatamente nesse ponto. A gente sai de um campo de não, eu sonho, para não dá para sonhar, não. Porque é muito difícil para realizar. Quando você acha que na vida adulta isso fica mais latente, que a gente parece que clica num botãozinho e muda. Né? A gente para de ser sonhador. Você fala assim: eu vou ter que abaixar o meu nível de sonho. Eu acredito assim. Aí teve a transição para o empreendedorismo, né? Que aí quando eu comecei a empreender, vou contextualizar, Carol, para te responder isso. Quando eu comecei a empreender, então os sonhos eram gigantes, né? Na época eu e a Carol éramos parceiras, então a gente falava assim: 3 anos a gente tá rica. Com certeza que daqui 3 anos a gente já tá rica e tal. E sonhava grande, né? E vamos ter a agência em tal lugar e vai ser imensa, não sei quantas pessoas juntos e tal, trabalhando, e vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí veio o dia a dia, os bastidores, os processos, o trabalho, assim, de fazer e realmente ter que ter processo, precisar executar de fato. E aí acredito que, Carol, vem essa parte de
de quando você começa na execução e você começa a ter muitos desafios, aí você começa a perceber que, poxa, tá complicada a rotina, é trabalho, é família, é vida social, é todo um combo que a rotina vai consumindo e aí, pelo menos aconteceu comigo, de eu pensar assim, poxa, se eu conseguir dar check na minha rotina já tá bom. Daqui eu não consigo passar porque é muito desafiador, tô cansada. Eu acredito que veio um cansaço, né? Quem empreende entende isso. O empreender é muito solitário e o empreendedorismo ele é cansativo. Muitas vezes você trabalha muito mais do que você trabalharia se você estivesse no CLT. E aí você começa a empreender num projeto, talvez aquele projeto não dê tão certo, você vai para outro, e isso vai testando todo o tempo a sua resiliência, a sua constância, e aí isso eu acredito que vai tirando a gente desse lugar de sonhar mais, de ter essa leveza para sonhar, né? Porque precisa ter um pouco mais de leveza e colocar a imaginação em ação para você sonhar, e aí essa rotina, eu acredito que dá essa quebrada no nosso... Dá um banho de água fria nos nossos sonhos, muitas vezes. Deixa ele no modo automático, né? Automático. Sem muita perspectiva de fazer, né? E uma coisa que a gente percebeu da conversa, né? Que deu origem a esse podcast, foi a questão que o sonho... A gente relembrou, né? Nossa, mas na época que eu sonhava, me dava gás, eu tinha um ânimo, não, eu quero realizar aquilo, eu quero fazer aquilo. Então, quando a gente deixa de sonhar, nós vamos perdendo algumas coisas pelo caminho. Sim. Muitas vezes até mesmo a alegria, porque você vai indo ali no dia a dia, essa rotina, tem que trabalhar, tem que captar cliente, tem que atender cliente, tem. Quando você assusta, pum. Não sobra tempo para O que tá te movendo? chamar. Você tá trabalhando pelo quê? Para realizar o quê, né? Eu acho que isso foi um baque muito grande dentro da nossa conversa, né? Exatamente. E de fato, essa rotina de dia a dia, ela parece que vai como um parasita, né? Ela vai sugando. E aí a gente falou do 8 ou 80, né? Do sonhar de mais, do sonhar de menos. Hoje, qual que é a sua visão sobre os sonhos? Ótimo. Entre sonhar, né? E realizar. Ótimo. Aí eu falei, né, lá daquele sonhador que não se move, para o que não sonha, e aí qual que seria o equilíbrio, né? Qual que seria o interessante? É realmente colocar o sonho, transformar ele em objetivos e metas para que a gente possa realizá-lo. Porque sem o sonho também... igual, como a Carol falou, a gente fica sem a motivação, o motivo para a ação. E o sonho, quando ele é colocado em meta, quando ele é colocado em objetivo, quando ele é mensurado ali, ele vira um motivo para a ação. Eu sempre comento muito para a Carol que eu participei de um programa de desenvolvimento pessoal, e lá nesse programa, uma das primeiras tarefas que a gente tinha que fazer era construir um sonho grande. E esse sonho grande era você pegar algumas áreas da sua vida e colocar ali metas e objetivos claros de que você queria atingir, mas teria que ser coisas que você ainda não atingiu e que te desafiaria. Então o sonho vem para esse lugar, né? Depois que você entende que ser sonhador por si só não é suficiente, o sonho vem para esse lugar, de um lugar que vai te mover. E aí onde vem a execução, que vai fazer com que você realize de fato seus sonhos e não gere a frustração, porque quando você apenas sonha e não executa, vem a frustração, porque e aí? O que adiantou? Ter tido a vontade, ter imaginado, mas não ter colocado em prática. Então é esse lugar que eu acredito que o sonho fique. E hoje para você, sonhar é ingenuidade ou é estratégia? Eu acredito que seja estratégico você sonhar desde quando, né, a gente coloque metas e objetivos nesses sonhos. E, gente, não existe sonho pequeno demais ou grande demais, ou isso não é para mim, ou isso é
para outra pessoa, né? Os sonhos, eles são individuais. E assim como o sucesso, né? O sucesso para Carol é uma coisa, o sucesso para mim é outra. E sonhos, ninguém pode julgar seu sonho. O único que sabe a importância do sonho é você, né? Então, eu acredito que é esse lugar, Carol. Certo. E agora vamos atrelar sonho a uma palavrinha que a gente ama. E tem ouvido muito por aí, né? Porque a gente que trabalha com digital, nós estamos percebendo, é algo que a Believe defende há muitos anos e hoje está tomando uma proporção muito grande, que é a questão de humanizar as marcas, né? Das pessoas entenderem que por trás ali daquela grande empresa tem um ser humano, né? Porque as pessoas não querem ficar se sentindo só um número. Diante disso, sonhar e o propósito de vida. Qual é a ligação que você vê que tem essas duas palavrinhas, sonho e propósito? Uau! Boa pergunta, Carol. E o sonho e o propósito de vida, eu tenho aprendido muito, viu, gente? Assim, eu gosto muito de entender que a gente não veio pronto para essa existência e que tudo que a gente vai se envolver, né? Eu me envolvo muito com o processo de desenvolvimento pessoal, terapia, constelação, tudo que vocês me perguntarem, eu envolvo, né, nesse processo, porque eu entendo que se a gente se desenvolve como CPF, o nosso CNPJ também desenvolve. Então, a Carol colocou, né, sonho e propósito de vida. Quando a gente tem um sonho e esse sonho nos move e esse sonho faz com que a gente se transforme numa pessoa diferente, porque quando a gente se propõe algo, gente, é fato, você vai precisar se tornar uma outra pessoa. Porque muitas vezes a Andresa que sonha hoje não é a que vai conseguir acessar o sonho dela, porque ela vai precisar de se desenvolver nesse período, né? Então, acredito que o sonho e o propósito é o que move, e eles estão interligados a partir do momento que sim, dá trabalho, correr atrás, né, ou desenvolver, ou ir em direção a ele, mas a partir do momento que traz leveza e significados. Então, tem um significado mais profundo, fica muito além de fazer dinheiro, né? A gente conversa muito sobre isso, porque lá atrás, o que impedia muitos meus sonhos de darem certo era porque eu estava no dinheiro por dinheiro. Então, era muito, para mim, na minha cabeça, eu tinha que ter. E para vocês entenderem um pouco da minha história, eu não tive, porque eu estava muito focada naquele ter. Então, eu não conseguia ser convidada para palestrar, eu não tinha as parcerias que eu queria, porque eu estava focada no ter. Só que quando a minha chave mudou, que na verdade era transformação, era o ser primeiro e depois o fazer para o ter, as coisas transformaram e mudaram de cenário e começaram a fluir as coisas, tanto na minha vida pessoal, tanto na minha vida profissional, porque eu acredito que esse é o caminho. Então, o sonho e o propósito, eles vão nos direcionar, eles vão fazer com que a nossa vida tenha mais significados e eles vão nos transformar nesse processo. Então, hoje, talvez você está aí nos vendo e você ainda não alcançou um sonho, talvez porque você ainda não amadureceu para esse sonho. Então, se você se jogar no processo de você se amadurecer, né, buscar esse amadurecimento, o seu sonho está te esperando. E ele está te esperando assim, com você executando, com você entendendo que primeiro é ser, para depois fazer, para depois possuir ou vivenciar, experienciar esse sonho. Então, eu acredito que é nessa linha, Carol, de pensamento. Certo, e eu acrescentaria um pouquinho mais, né? Porque eu acho que hoje o que a gente tem aprendido é que é o contrário, né? Entender o propósito, que isso vai guiar os nossos sonhos e é aquilo que nós devemos fazer, e entendendo também que até mesmo para chegar nas realizações financeiras que a gente espera, quanto mais claro o nosso propósito estiver claro aqui dentro de nós, mais. Não é fácil, não, mas mais leve a caminhada vai ficar, sabe? Talvez suportável, né? Porque quando nós estamos em uma linha, né, que não conecta com o nosso propósito,
que acontece? Fica mais pesado, né? Truncado, como diria o outro. Truncado, não flui. Quando a gente está no propósito, não é que não vai ter os desafios, né? Muito pelo contrário. Quem decide empreender sabe como o negócio é. O jogo não é brincadeira. Ao invés de matar um leão, podia ser pelo menos um boi, né? Para virar carne de churrasco depois. Mas é desafiador, né? E esses próprios desafios também, como empreendedor, no empreendedorismo, parece que vai roubando a gente do sonho, né? Porque muitas vezes nós temos que arregaçar as mangas, ir atrás, organizar isso e aquilo, e a gente vai se perdendo pelo caminho, né? E aí nós acaba ficando no esquecimento que o sonho ele é o combustível que vai ali nos motivar diariamente, porém o propósito ele vai ser como um mapa que vai guiar a realização desse nosso sonho, né, Andresa? Sim, sim. E assim, é desafiador, né, Carol, a gente falar muitas vezes de propósito, porque as pessoas elas ficam bem perdidas quando falam de propósito, né? E uma indicação que eu daria, a gente começa a fazer. Começa a fazer coisas que você tem vontade de fazer e você não sabe por que você tem aquela vontade de fazer aquilo. Porque muito provável pode estar ligada com o seu propósito. Eu tinha muita vontade de me comunicar. Quando eu trabalhava de secretária lá na cidade administrativa, eu falava, eu quero trabalhar com comunicação, mas eu não sei como é que eu faço. Aí eu pensava, eu vou ter que fazer uma faculdade de jornalismo, isso e aquilo. Então eu comecei a buscar formas de trabalhar com comunicação, sem ao menos entender por que tinha aquela vontade em mim. E aí um amigo meu, recente, assim, que eu fiz agora, ele fala assim, Andresa, toda vontade que você tiver, busque fazer ela, porque tem um propósito dela ter ali, dela estar ali dentro de você. Então, assim, eu não sei o meu propósito, comece a fazer. Comece a fazer algo, comece a se autoconhecer também, mas comece a fazer algo, porque à medida que o movimento, você vai se movimentando, né? Lá atrás, né, Carol? Eu imagino que você não tinha consciência total do seu propósito como você tem hoje. Não. Mas você precisou se movimentar. Sim. Você precisou, às vezes, fazer coisas que nem estavam dentro do seu propósito para você perceber assim, poxa, isso aqui não tem nada a ver comigo. O que eu tô fazendo aqui? Quantas vezes isso já não aconteceu com vocês? Né? Muitas. Muitas. Então, a gente precisa se movimentar, começar a fazer para eu entender que, poxa, isso aqui mexe diferente comigo. Isso aqui está dentro do que eu acredito. O meu ser pulsa por isso aqui. Então, isso aqui provavelmente está dentro do meu propósito. Então, também entra aí, a gente não falou muito sobre isso, porque a gente está focado mais no empreendedorismo, mas entra muito também com a questão do autoconhecimento, né? Para você entender aí se esse propósito é para você, não é? Como descobrir esse propósito aí. E eu acho que dentro disso entra muito a intuição. Eu acho que tem o sonho atrelado ao propósito, é aquela famosa vozinha, né, que fica ali te guiando. Quando você percebe, aquilo que você ouviu lá atrás sobre você, nessa intuição, era um caminho para te direcionar. Eu me recordo, isso era tão forte dentro de mim, que nos meus 14 anos eu morando em São Paulo, né? No início do podcast da Believe eu contei essa história, mas é uma história que me marcou muito. Eu morava em São Paulo e tinha um grande prédio em construção, ali perto do metrô Conceição. E eu passava ali, gente, eu olhava aquele prédio e era o maior bafafá, né? Porque ele falava assim, nossa, aquele prédio tem não sei quantos andares para baixo, não sei quantos andares para cima e tal, uma construção do Itaú e tal, tal. Sabe assim, e eu adolescente, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, de como foi se despertar, né, para o empreendedorismo. E eu olhava aquele prédio e falava, gente, e vendo aquele tanto de executivo, que é uma região de muitas empresas, eu falava, nossa, um dia eu gostaria de entrar nesse prédio. Mas assim, não foi nem verbalizado. Sabe aquele negócio assim que vem de dentro, que eu consigo lembrar, eu na janela do ônibus, eu vendo a construção, eu vendo a galera passando de roupa de alfaiataria, de terno e tal, aquela coisa toda. E eu assim, na janela do ônibus, eu olhei para aquele lugar e falei assim, nossa, um dia eu tenho vontade de pisar aqui. Suspirou, né? Suspirei. E aí
Passaram-se anos, eu voltei para Belo Horizonte, voltei a morar em São Paulo de novo. Tá eu lá em São Paulo, morando com 21 anos, na cara e na coragem, novamente, né? 7 anos depois. E aí eu trabalhei terceirizado dentro do Banco Itaú, e aí no período de greve eles remanejavam. Parte da equipe vai trabalhar em tal lugar, parte da equipe vai trabalhar em tal lugar para cumprir a carga horária. E aí, gente, eu fui trabalhar em qual lugar? Naquele prédio que um dia eu aspirei estar, né? E a conversa que estava tendo com a Andresa, que marcou muito e que deu um start para o retorno do podcast, foi sobre isso, né? Que falei, amiga, a gente sonhava, algo latejava e de uma certa forma a gente realizava. E aí, o que aconteceu? Nessa conversa, eu estava próximo de fazer aniversário, né? Quem bem me conhece sabe o quão reflexível eu fico. Geniano, gente. Nossa Senhora, fez uma planilha para poder ver se a vida tá de acordo com o que planejou. E aí eu olhei para dentro de mim com lágrimas nos olhos e falei, amiga, grande parte dos meus problemas hoje é que eu parei de sonhar. Sabe? E aí veio essa cena da Carol com 14 anos passando e sonhando em pisar em um lugar. Cara, isso me marcou numa proporção absurda. E muitos outros sonhos, até mesmo a própria Believe, ela veio fruto de sonho. Sabe? A Believe, antes da Believe nascer, um ano atrás dela nascer, em 2018, ela estava toda rascunhada no papel junto com meu amigo Felipe Menezes, pai da Olivia. Um abraço, Fê. Mais conhecido como pai da Olivia. E ele sonhou junto comigo, e a Believe foi nascer um ano depois. Que eu nem sabia que ia chamar Believe, mas já estava toda rascunhada. Então, isso me marcou muito, que eu olhei para a nossa vida hoje e falei, amiga, olha como os desafios estão nos roubando de sonhar. Sonha. Sabe? Hoje, como a Andresa falou, tem sonhos que dá para ser mais consciente, né? Super. Que é um pouquinho no que a gente vai entrar aqui agora, que sonhos que podem ser metrificados, sonhos que podem ser planilhados, porque vai depender do financeiro, mas ainda existem sonhos que o que a gente mais precisa é trazer a intuição, né? Trazer aquele pensar, aquele visualizar, sabe? E porque isso nos dá aquele gás. Eu, por exemplo, hoje, os meus maiores sonhos não são não são bens materiais. Não são. Eles são mais internos do que externos, né? Então, a energia que nos marcou naquela manhã, né, no Café com Terapia, era o que nós gostaríamos de trazer aqui nesse podcast mesmo. E de sair daqui com essa visão mesmo, assim, você pode sonhar. Por mais... Opa! Deixa eu arrumar aqui. Você pode sonhar. Por mais que tudo esteja, assim, desafiante, por mais dos desafios do empreendedorismo, por mais dos desafios da vida, você pode sonhar. Deixa eu pensar se eu entro nessa seara. Deixa eu ver quanto tempo tem. Quanto tempo nós temos? Não. Tá tranquilo? Mas só... 39? Então vai dar certinho. Vou entrar aqui perguntando, né, gente, para saber como é. Sabe quem é do planejamento? Tem que ser tudo contado para a cabeça funcionar. E da nossa pauta aqui, falta a gente entrar em ferramentas, né? E eu não imaginava, não tá no roteiro, fugindo do roteiro. Compartilhar isso com vocês, né? Que foi um marco muito grande. Esse ano eu acho que, como pessoa, acho que é a primeira vez que eu vou falar ao vivo isso, né? Vai. Não sei se você já entendeu o que é. Mas eu talvez tenha recebido um dos diagnósticos mais desafiantes de toda a minha vida.
De sentar numa mesa e eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? E nunca foi novidade para ninguém, né? Acho que eu sempre deixei isso muito externado. E aí, diante de vários exames, eu sentei na mesa da médica e eu ouvi que eu tinha 2% de chance de engravidar naturalmente, acarretado de uma doença hiperinflamatória no corpo. Aquilo assim, na hora que eu vi aquele diagnóstico, assim, sabe que você tá ali de corpo presente, mas as vozes foram ficando longe, distanciando, distanciando. E aí, aquele misto de sentimentos dentro de mim, falei, e agora? Mexeu talvez com um dos meus maiores sonhos de vida? Sim. Foram perguntas, né, que eu me fiz. Falei, tá, como lidar com isso, né? E falando não de sonhos externos, mas internos, né? Que conecta com aquilo. E aí os primeiros dias foram bem desafiantes. E aí depois, o que eu percebi? A pergunta foi, o que precisa ser feito? Sim. De forma prática, né? E tinha um caminho para ser feito com aquilo. E o diagnóstico não me paralisou. Não me impediu de sonhar. Se vai ser no campo do milagre, se vai ser no campo da medicina, né? A gente não sabe. Mas o diagnóstico em si, ele não me paralisou de sonhar. E eu não tinha percebido isso. Agora aqui nessa conversa que eu percebi que não foi o suficiente para matar um sonho, né? E por que eu tô falando isso com vocês? Porque vai ter sonhos na nossa vida que vai ser desse jeito. Os desafios, eles vão vir, vão ter nãos, talvez de pessoas, talvez da ciência, talvez de vários cenários contrários, mas que existe um caminho o qual nós podemos fazer. E muitas vezes nós vamos depender de ferramentas, né, amiga? Sim. E aí, para a gente caminhar aqui com vocês, nós gostaríamos de caminhar para o encerramento desse podcast, trazendo ferramentas, né? Conversando com a Andressa, falei, amiga, tem uma ferramenta que mais marcou, assim, para realizar o sonho na vida adulta, seja ele no campo pessoal ou profissional, que é o SMART, né? Que é metrificar os nossos sonhos com as metas, né? E aí, como uma recém-preteca, eu quero te ouvir um pouquinho falando do SMART, como foi, porque a gente já falou, você foi de um extremo ao outro. Sim. E como foi hoje olhar para essa ferramenta para dedilhar novamente os seus sonhos? Muito bom. A Carol é uma mulher maravilhosa, né? Porque aí ela traz essa questão tão forte do sonho dela, né? Para vocês aqui, coisa que ela não falou. E depois me manda falar de ferramenta. Tudo bem, vamos falar de ferramenta. A gente não pode nem ter um espaço de emoção aqui, né? Mas vamos lá, amiga, vamos falar dessas ferramentas. Gente, para quem não sabe, eu participei do Empretec. O Empretec é um seminário... Amiga, mas só um detalhe, não é assim tão frio. Você soube que eu tive que usar ferramentas para não deixar o sonho morrer. Verdade. Veio a dor, veio o sofrimento, mas espera aí, vamos sacudir a poeira e entender o que pode ser feito. Que posso fazer? E você tá vendo o sofrimento, né, gente? Deus me livre, mas tá indo. É verdade. Entendeu o que precisava ser feito, assimilou e vamos fazer o que precisa ser feito, né, amiga? Para realizar esse sonho, que a gente não sabe quem é que vai resolver ele, se vai ser a ciência ou se vai ser Deus. Um dos dois vai resolver, entendeu? Se vai ser os dois juntos, então melhor ainda. Mas vamos lá falar de ferramenta. A Carol falou do Empretec, eu participei do Empretec do Sebrae, que é um seminário de 6 dias, e que ele vai muito na questão do comportamento empreendedor. Então, eu saí de lá com a minha cabeça explodindo de ideias e de percepções, né? E principalmente eu tenho aprendido que quando a gente tem percepção, a gente precisa tomar uma decisão e traçar o que você vai fazer a respeito daquilo, traçar uma ação. E lá no Empretec falou-se muito do SMART, né? Que você, além de você ter objetivos e metas, você precisa mensurar, você precisa ter data.
precisa ter um caminho para que esses objetivos sejam atingidos. Então, isso para mim foi de extrema importância, até mesmo para entender por que eu não estava tendo resultados em muitos campos que eu queria ter resultado. Né? Eu falo isso muito com a Carol. Amiga, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nananana. Mas e aí, cadê? Tá mensurado? Tá no papel? Tem data? Tem acompanhamento? Então, uma das coisas que mais me impactou da questão dessa ferramenta, que é a Smart, né, que é a meta Smart, o objetivo Smart, é que ela te proporciona mensurar os seus sonhos, tipo, ter de fato onde eu quero chegar, em que tempo que eu quero chegar, como que eu vou chegar. Então, clarificou muito na minha cabeça, porque existia uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu vou confessar para vocês aqui. Não sei, pode ser o que vocês sentem também. Quando você olha para o seu sonho e fala assim, é grande demais, vai demorar muito. Só que aí a gente entende que quando a gente divide o boi em fatias, né? A gente já falou isso aqui, fica muito mais fácil do que você olhar aquilo, nossa, é muito grande, mas por onde que eu começo? Então, lá eu comecei a entender muito mais profundamente isso, é que existe um caminho para você começar, o processo para você acompanhar até chegar de fato. Gente, vai ser perfeito? Do jeito que a gente colocou numa planilha, que a gente vai escrever e vai colocar ali no papel, não vai ser perfeito, mas precisa ter aquilo no papel, precisa estar no papel. O seu sonho, ele precisa estar escrito. E eu aprendi muito isso lá no Empretec, precisa estar escrito. E a Carol é uma pessoa dessas, né, que adora escrever tudo, né, Carol? Eu lembro, gente, uma vez a gente foi fazer uma reunião, ela pegou um guardanapo, falou, amiga, vamos fazer um plano aqui de negócio aqui, ó, que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Então, dali a gente já entendia que precisava estar escrito, mas a questão do Smart que a Carol está falando é ainda mais profundo, né? Você escrever ali de fato, passo a passo, o que você vai precisar fazer para atingir esse sonho. Então, ele deixa de ser abstrato e ele começa a ter ali, ser tangível, né? Primeiramente num papel, numa estrutura que você vai colocar e vai olhar e falar assim, olha... Visualizar. Vai né? visualizar e falar, o primeiro passo que eu preciso é agendar o meu podcast. Vamos pensar aí, se você quer abrir um podcast. Primeiro, o que eu preciso fazer primeiro? Pesquisar, fazer isso, fazer aquilo. Então, vai ter ali um passo a passo. E isso é muito importante para quem quer deixar de ser só um sonhador para, de fato, virar um sonhador executor, um realizador. Mensurar, né? Especificar, datar, gente. Datar. Nossa, quando eu fiz o Empretec, essa coisa, colocar data, período, é em X tempo, é em tal hora, acabou. Gente, é isso. Isso ajuda, né? Vem como ferramenta. E você falou uma coisa que estava até uma frase aqui que eu anotei para a gente falar sobre ela, encerrando essa parte, que era: ser sonhador e executor é a arte de imaginar o futuro enquanto se constrói o presente. Nossa, né? isso é bom. Porque não dá para ficar ali de braços atados, né? Esperando as coisas acontecerem. Não, meu amor, você vai sonhar hoje com maturidade, você vai sonhar, você vai executar, o seu futuro tá lá, mas aqui no hoje, no presente, você vai fazendo, né? E a Andresa, ela já foi falando de coisas que realmente, depois daquela conversa, eu fiz isso. Eu fiz isso daqui, eu dei uma pequena pausa e falei, quando que eu parei de sonhar e por quê? Uhum. E aí veio muito forte a questão da rotina. Eu falei, então foi por isso. A rotina sugou esse sonho. Revisitei meu propósito, a clareza do meu propósito. Hoje eu tenho assim de forma muito clara. E o meu propósito, eu já entendi que ele é único. Comigo não tem que negócio assim, não. A vida pessoal do profissional, não. O que eu vivo hoje na minha empresa, eu vivo na minha vida num todo. Até cliente que chega, quem vem, quem não vem, quem trabalha, quem não trabalha, tá dentro de uma linha de propósito. Escrever o porquê de cada projeto. Por que eu quero reabrir o podcast? Por que eu quero tráfego na Believe? Por quê? Né? Pra quê? E aí, uma outra coisa também eu achava que era simples, mas depois de tantas conversas e trocas com outras pessoas, eu vi que isso é glorioso.
celebrar cada conquista, Nossa, que lindo, verdade. né? Quantas e quantas vezes, mesmo sem sonhar, eu falava assim, amiga, tem um tempinho? É que hoje eu tô precisando brindar Não sei o que é ainda. algo, mas eu preciso celebrar, gente, porque é importante cada passo, sabe? Isso traz gratidão para aquilo, né? E a Andressa me lembrou aqui de um dia que eu mandei mensagem para ela, falei, amiga, tá agarrada hoje? Né? Sempre que as nossas agendas batem não, viu, gente? A gente tá tentando tomar um café desde semana passada e não saiu ainda. Porque a gente gosta de firular sobre a vida. Nossa, filosofia. E aí, um dia eu chamei ela e falei, amiga, eu tô sentindo uma gratidão muito grande dentro de mim e eu sinto que eu preciso celebrar algo, mas nem chegou ainda. Não sei o que é. Você pode ir comigo? Posso, vamos lá, topa, quase tudo. Vamos lá e tal. E a gente celebrou, teve um momento ali que eu agradeci, falei, eu não sei pelo que eu estou agradecendo, mas estou agradecendo. 2 meses depois, veio a compra do restaurante. Ó, 2 meses não, 2 semanas depois veio a compra do restaurante da minha avó, o Varanda Gourmet. Melhor comida caseira de Belo Horizonte. Não vou perder a oportunidade, né, amiga? Claro, a gente marqueteiro, né, gente? O meu marido comprou um carro que estava tentando comprar há não sei quanto tempo. Então, assim, foi um marco pra gente. Então, gente, celebre as pequenas conquistas. Não deixe só para celebrar os sonhos que são grandes demais. Não, 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 não. Cada passinho aqui de formiguinha, seja ele interno ou externo, celebre. Muito bom. E aí, vamos lá. Que mensagem você deixaria hoje? Deixaria não, né? Qual mensagem você vai deixar para esse povo que deixou de sonhar e precisa ser sacolejado para o sonho? Opa, ó, muito bom. Eu quero voltar só um ponto que a Carol falou, que eu quero trazer outro aprendizado aqui bem rápido do Empretec, que eu achei muito importante. A Carol falou um ponto aqui, que é da intenção. Né? Eles falam muito da intenção lá. Qual que é a intenção que você tem com o que você está pensando e querendo fazer? Então, para você analisar se isso é sim ou não, está dentro do seu propósito, é para você fazer ou não, analisa a sua intenção. Qual que é a sua intenção que você está fazendo isso? E sempre coloque energia nisso, né? Isso é muito importante. E analisa a sua intenção. Se a sua intenção é boa, se a sua intenção é para evolução, é para melhorias, então quer dizer que isso ali está no seu caminho, faça, que é para você fazer. Agora, a mensagem que eu deixaria para as pessoas é, principalmente, assim, algo que fez muito sentido para mim, para que eu transformasse de uma sonhadora sem rumo para uma sonhadora executora, se conheçam. Né? Busque autoconhecimento de todas as formas possíveis. Andresa, não sei para onde que eu vou, não sei quem sou. Vai fazer uma terapia, busque desenvolver pessoalmente, busque grupos de empreendedorismo que te desenvolva, podcasts como esse aqui que a gente está hoje. Se desenvolva, se conheça, busque conhecimento, mas acima de tudo, busque ferramentas, né? Hoje a gente tem ChatGPT, hoje a gente tem YouTube, então tem muitas ferramentas, livros, para que a gente possa entender o que eu preciso fazer hoje para atingir esse objetivo, esse meu sonho. Então, lá atrás, eu tinha esse grande defeito, que era consumir muito teoria e não fazia. Então, hoje a minha indicação é essa: autoconhecimento, buscar conhecimento sim, mais execução. Quais ferramentas que eu posso pegar hoje, que eu posso ter acesso hoje, que já vai me facilitar a execução para que eu chegue nesse objetivo, nesse sonho que eu quero. E é o que a Carol falou. Às vezes o seu sonho, você pensa assim, mas isso é tão pequeno, realiza ele. E um ponto muito importante, Carol, dessa construção toda que a gente está fazendo é que os resultados, eles geram em nós uma força tão grande, porque quando você começa a ver os resultados, poxa, sonhei isso aqui, consegui realizar, olha que bacana, que foda que eu sou, então eu vou sonhar um pouco mais alto, porque eu consigo. Então a autoconfiança para realizar esse sonho vem deste lugar também, de você de fato entender quem você é, entender o que você quer, se isso tem sentido, se isso tem propósito, quais ferramentas que eu preciso usar e o que eu preciso fazer nessa caminhada e seguir. Então, isso não é uma mensagem, né, gente? É quase um livro que eu deixei. Mas esses são os meus aprendizados que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito que possa fazer sentido para quem está nos ouvindo hoje, Carol.
Hashtag fica a dica. E para encerrar, a mensagem que eu gostaria de deixar é: não perca o brilho nos olhos, sabe? Faça, seja no seu trabalho, seja na sua vida, não perca o brilho nos olhos, sabe? Faça aquilo que faça seus olhinhos brilharem ali quando você está diante de algo. Agradeço vocês, aguarde que o podcast agora está de volta para valer. Vamos ter muitos assuntos, mesclando aí a vida em si, porque nós somos a vida, né? Nós somos a nossa vida, mesclando com estratégia. Muito obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, e eu quero deixar uma outra reflexão para a gente, que é: qual sonho seu ficou esquecido e precisa ser revisitado? Olha isso dentro de você. E aqui no podcast da Believe, a gente quer unir propósito e sonho. Contamos com vocês nessa caminhada.